Infantolatria. Você já ouviu falar nisso? Segundo especialistas, esse fenômeno se dá a partir do momento que as famílias privam as crianças de viver frustrações, perdas, dores e aí, consequentemente, o desenvolvimento das competências que são essenciais para a vida em sociedade também ficam prejudicadas. Com isso, como é que fica a educação, esse futuro profissional dessa nova geração de pais que trabalham fora e que muitas vezes compensa essa ausência? A gente vai entender tudo agora no nosso Papo de Quinta. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a especialista em educação, a Juliana Nóbrega. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, prazer enorme estar aqui conversando com você, que eu sei que acho que é um tema que você se interessa bastante pela sua formação e pelo seu momento agora. Exatamente. Nos últimos anos, a Juliana vem pesquisando sobre o futuro do mercado de trabalho, a sua relação com a educação, mas com a educação dessa nova geração. E aí me surgiu, ela teve a ideia de fazer um projeto chamado Educando Empreendedores. Em que momento você percebeu, Juliana, que essa nova geração, até conhecida como a geração mimimi, né, pode falhar nesse mercado de trabalho no futuro? Isso, atualmente eu lido com consultoria de carreiras e nesse processo tem muita relação com as empresas, né? E as empresas têm comentado sobre a dificuldade que está tendo já no primeiro contato da geração Y, que está chegando agora no mercado de trabalho, da dificuldade que esses jovens têm de compreender a hierarquia da empresa, de investir em resultados de longo prazo, né? Então são primeiros indícios. Ao lado disso eu também sou educadora, né? E tenho visto que a gente tem mudado o perfil do comportamento dos alunos, né? Antes a gente tinha alunos mais dedicados, mais esforçados, e hoje a gente tem dificuldade de fazer aquilo que é básico e responsabilidade do aluno, né? E a gente percebe que muitas dessas características são responsabilidade lá de talvez algumas características que faltaram na educação familiar. Nessa questão de faltar na educação familiar, você acha que hoje a gente passa o dia fora, né? Praticamente os pais, a maioria dos pais, passa o dia fora. E aí a criança ou está em tempo integral na escola, ou está um período na escola, ou outro sendo cuidado por uma terceira pessoa, membro da família, ou não. Isso. Então é meio que uma terceirização da educação. Exato. Essa mudança dos nossos pais que passavam o dia inteiro com os filhos, para esses pais dessa nova geração, pode estar influenciando nisso aí, Juliana? Pode, essa é uma das variáveis que justifica, né, os 4 grandes excessos da infantolatria. Quais seriam eles? Né? Excesso de estímulo, excesso de coisas, excesso de proteção e o excesso de como é que a gente poderia colocar? O excesso, além do excesso de proteção, o excesso de liberdade. Né? Que é falta de limite mesmo. Falta de limite. É uma dificuldade que os pais têm de colocar limites justamente por essa nova conjuntura, né, social e econômica. Os pais passam muito tempo fora de casa e eles tentam compensar, né, uma relação consciente e inconsciente de culpa. Né? Eles acabam compensando essa ausência, não impondo limites às crianças, né? Permitindo que as crianças façam o que querem, porque não querem causar nenhuma relação, nenhum momento traumático para a criança, né? Já que eles passam muito pouco tempo com os filhos. Você falou de um excesso aí, que é o excesso de estímulo. Isso. Seria aquela atividade, intensa atividades, várias atividades durante a semana, seria isso também? Além das várias atividades, o excesso de estímulo dentro da casa. Entendi. O que é que a gente percebe hoje? Muitas crianças só comem se estiverem vendo TV, ou tiverem com o tablet ou com o celular. Né? Então, é um estímulo visual, estímulo auditivo, a própria comida, que é um estímulo que precisa ser percebido sozinha, né? Muitos brinquedos, muita TV, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, isso causa, né, uma confusão mental, que é o que os especialistas chamam de transtorno do pensamento acelerado, né? E impede com que a criança desenvolva a lógica do pensamento, né? Esquemas mentais que vão ser úteis para a vida toda e, sobretudo, para a vida profissional. Para quem está assistindo Mulher Demais hoje, puxa vida, nunca tinha parado para pensar nisso. E é verdade, porque a gente liga a chavinha do automático do nosso cotidiano, né? Isso. E vai vivendo, e vai educando, e vai reproduzindo ali, não se questiona muito sobre o que está acontecendo. E aí, como é que faz hoje? Peraí, Mulher Demais hoje, esse Papo de Quinta com a Juliana me acendeu aqui a luz amarela, preciso dar uma parada para tornar um filho empreendedor, porque às vezes a gente também tem medo. Não, melhor ele não querer ser empresário ou querer ser um autônomo porque vai quebrar a cara, melhor educar para ter um emprego fixo. A gente meio que vai querendo a segurança o tempo inteiro, né? Isso, e querendo promover para os filhos uma decisão que é deles. É uma decisão de futuro e eles que irão escolher suas carreiras, a maneira como eles vão lidar com a vida, né?
Então, muitas dessas competências que serão úteis para a vida profissional são sedimentadas lá na infância. Então, é importante que os pais estejam atentos, né, que procurem, né, além de promover o bem-estar físico da criança, o bem-estar lúdico da criança, que pensem também nesse processo de como melhor educar os filhos para desenvolver essas competências aí que são muito importantes. Então, os pais, né, às vezes transferem algumas responsabilidades para a escola e, infelizmente, essas responsabilidades não podem ser transferidas para a escola. A escola só pode desempenhar bem o seu papel se os pais desempenharem também. É muito importante que a Juliana está trazendo aqui, se já terceiriza a educação e ainda acha que vai colocar para a escola também essa responsabilidade, não, né? A escola é lugar de partilha de conhecimento, mas a educação mesmo, principalmente aquelas palavrinhas mágicas, aqueles limites, são dados dentro de casa, né, Juliana? Exatamente. Essas competências como autonomia, autogestão, autorresponsabilidade são aprendidas no convívio familiar, que são as primeiras lideranças que a criança tem contato, né? Por mais que ela frequente a escola ainda novinha, por volta de 1, 2 anos, as primeiras referências que ela tem são dentro do seio familiar. E aí essas competências são desenvolvidas nesse dia a dia, na hora que a gente diz não, na hora que a gente orienta e vai colocando esses limites. E aí a responsabilidade da escola é sistematizar essas competências, né? Para que elas se tornem alguma coisa útil e mais prática no cotidiano, no dia a dia, e que mais na frente serão úteis para o desenvolvimento da profissão. A Adriana de Bahia está assistindo o nosso papo aqui, tá tomando um cafezinho também, né, Adriana? Vou botar um cafezinho aqui para mim, também para Juliana. Ela tá querendo dizer o seguinte, ela tem 3 filhas pequenas, tá, Ju? Ela quer saber como desenvolver essas competências nessas filhas, nesses filhos que ela tem por lá. Como seria isso? Como começar a partir de agora? O interessante é que muitas pessoas pensam que isso é uma questão de pais que têm crianças mais crescidas, e não é verdade. Né? Se você cuida dessas competências já na primeira infância, desde o nascimento da criança, se torna muito mais fácil, porque seguir a orientação das famílias se torna uma coisa comum. Né? É mais difícil quando a criança não tem limite e de uma hora para outra os pais tendem a querer estabelecer. Então, existem atividades que são feitas para cada uma das infâncias. E é importante que seja feito desde lá a primeira infância, quando a criança nasce. Vamos começar no nascimento? Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. No bebezinho, como é que a gente estimula isso? Nesse primeiro ano, né, o bebê, dentro da psicologia, é considerado como um tirano, né? Ele precisa, né, do apoio da família, da mãe, por uma questão fisiológica, para sobreviver. A partir aí desse primeiro ano, ele começa a se entender como um ser humano, né? Ele começa a perceber que existem outros indivíduos que não só ele. E aí é onde os pais vão estabelecendo limites. Se a criança chorar e ela não puder ser prontamente atendida, claro que a gente não está falando de uma questão que envolva a segurança e a qualidade de vida da criança. Mas deixa a criança chorar, utilize com bastante frequência ou não, para que a criança vá entendendo que existem limites, existem palavras que são mágicas e que tem alguém que está ali para salvaguardar a integridade dela. Muito bom. Eu passaria a manhã inteira falando com a Juliana aqui sobre esse assunto, porque a educação a gente está precisando demais acabar com essa infantolatria que a gente está criando, adulto cheio de mimimi, que não pode ouvir reclamação de chefe, que já vai chorar as pitangas, né? Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Quem está em casa que quer te acompanhar, você tem site, rede social da Temos sim, @Juliana Nóbrega Oficial. Hoje, inclusive, nós vamos estar fazendo uma palestra educando filhos empreendedores a partir das 18h30 lá no Hotel Hardman. Tá. Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais desse discurso, chega por volta das 18 ali na Orla de Manaíra, podem se inscrever no local e a gente vai bater um papo bem bacana sobre essa temática. Muito bom. Obrigada por ter vindo antecipar isso aqui no Mulher Tinha Mais.